Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bahia e The Strongest acabaram de jogar e o Bahia conseguiu a classificação para a terceira fase da Libertadores. Irá jogar a última fase da famosa pré-Libertadores e eu irei falar um pouco desse triunfo por 3-0 da equipe brasileira contra a equipe boliviana no estádio Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, né? Então, bora lá, bora falar um pouquinho sobre tudo o que ocorreu nesse jogo. Importante falar, desde o começo do jogo, o Bahia já foi uma equipe melhor do que a equipe do The Strongest e era evidente que a equipe iria conseguir ganhar o jogo nesta noite de terça-feira, ok? O Bahia teve uma formação que conseguia fazer com que a equipe do The Strongest não mantivesse a bola, não conseguisse sair jogando. O meio-campo do Bahia fazia uma pressão constante no The Strongest que fazia com que a equipe pior não conseguisse jogar. A equipe normalmente já iria ter dificuldades, ainda não conseguindo, então a partida no meio-campo defensivo do Bahia nesse primeiro tempo foi absurdo, foi uma magnífica partida. Uma coisa que eu tava notando é que o Bahia conseguia jogar melhor pelo meio, mas estava sendo muito difícil o Bahia conseguir jogar pelo meio, já que o The Strongest jogava com uma linha de 5 atrás, sendo assim 3 zagueiros, e 4 no meio, sendo assim 2 jogadores ali de volante, um meio mais recuado. Então o Bahia tinha assim dificuldades de jogar pelo meio, de criar jogadas pelo meio, mas as melhores jogadas do Bahia pelo meio vinham, as melhores jogadas do Bahia vinham pelo meio, mas o Bahia, por isso, por essa dificuldade, tentava criar mais pelas pontas. Mesmo as melhores jogadas vindo pelo meio o Bahia tentava criar pelas pontas, mas aí o Bahia encontrava um grande empecilho. Se era fácil conseguir cruzamentos, era difícil conseguir cabeceios, já que o Bahia tinha um falso 9, né, assim podemos falar, o Lúcio. O Lúcio estava jogando como falso. O Lúcio é um jogador que não é tão alto, tem 1,79 m. Contra os 3 defensores do The Strongest, ele estava sofrendo. Sendo assim, o Bahia não conseguia criar muitas chances na primeira etapa, já que a sua principal arma vinha vindo pelas pontas e os cruzamentos não estavam sendo efetivos. Tanto que no meu Twitter, link na descrição do meu ex, eu falei no intervalo que se eu fosse o Rogério Ceni, eu colocaria o William José, já que eu acho que seria um jogador que seria maior e conseguiria ganhar mais bolas ofensivas. O Rogério Ceni não fez isso, mas antes vamos falar sobre o pênalti. Eu achei um pênalti completamente justo, achei penal do jogador do The Strongest em cima do Jean Lucas, um carrinho que o jogador vem com a sola na altura da panturrilha do Jean Lucas, o Jean Lucas cai, pênalti bem marcado, batida do Lúcio, 1-0 Bahia, um momento que o Bahia já merecia o gol, já que o Bahia criava e o The Strongest tinha total dificuldades de conseguir passar do meio campo. A expulsão do jogador do The Strongest eu também achei completamente válida. Eu achei que o The Strongest durante grande parte do jogo passou um pouco do tom, principalmente na primeira etapa, em relação à falta, em relação à agressividade, e a expulsão foi completamente válida. O jogador chegou de sola pra cima do jogador do Bahia, expulsão válida, um carrinho por trás, não tem o que reclamar, e expulsão válida. Quando vem pro segundo tempo, foi o que eu falei, eu achava que o Rogério Ceni iria mudar um pouco o Bahia, iria colocar o William José para ter um jogador maior e conseguir ganhar mais bolas pelo alto, mas isso não ocorreu. E essa não mudança foi sensacional para o Bahia. Por quê? Como a expulsão do jogador do The Strongest foi um zagueiro, o The Strongest tinha 3 zagueiros, ficou apenas com 2. E o Bahia, mesmo com jogadores menores do que os 2 zagueiros do The Strongest, conseguia atacar na área com maior quantidade. Sendo assim, a gente teve muitas jogadas de cabeceio com jogadores que não são tão altos. O Everton Ribeiro teve chance, tiveram outras chances do Bahia vindo de cruzamento, já que, mesmo sendo menores, eles ganhavam em quantidade. Tinha 3 jogadores do Bahia para cabecear, sendo 2 jogadores do The Strongest para defender, um jogador do Bahia sempre ficava livre. E além de ficar livre em cruzamentos, o Bahia também tinha mobilidade. Um ataque com o William José é um ataque menos móvel. Um ataque com Lúcio, Ademir, Eric Pulga, Everton Ribeiro, Caio Alexandre chegando, partidaça do Caio Alexandre, Jean Lucas. O Bahia ganhava mobilidade e ainda conseguia jogadas pelo alto. O segundo gol do Bahia vem de uma recuperação do Eric Pulga. Eric Pulga muito atento no jogo. A partida para mim do Eric Pulga foi sensacional. Eric Pulga melhor do jogo, né? Melhor da partida. Então o Eric Pulga tá atento, consegue a recuperação de bola, toca pro Ademir. O Ademir aí sim com calma. O Ademir tinha perdido uma chance de gol muito clara no primeiro tempo. Perdeu uma outra chance de gol clara no segundo tempo. Mas nessa jogada em específico, o Ademir teve total calma para finalizar forte no canto do goleiro. E no terceiro gol, um lançamento do Eric Pulga, para mim sensacional. Ele consegue ver a
passagem do Ademir, e é aí que eu falo da não mudança, porque o Bahia conseguiu ser uma equipe móvel, uma equipe com muita mobilidade, e o lançamento vem do Eric Pulga para o Ademir domina, avança, vai avançando, e dá aquela tacada de sinuca de canhota, um chute magnífico, um chute espetacular, mostrando novamente a calma do Ademir em momentos que o Bahia precisava. Foi muito importante para o Bahia conseguir abrir vantagem no começo do segundo tempo e aumentar essa vantagem antes da segunda metade do segundo tempo. Ok? E aí depois o William José entra, mas eu achei essa ideia do Rogério Ceni de não colocar o William José já no começo do segundo tempo um grande diferencial do jogo, porque o Bahia conseguiu ainda assim ser letal pelas pontas, como eu já disse nos cruzamentos, porque tinha maior quantidade, e ainda assim ser uma equipe muito móvel. Eu não assisti o Bahia nessa temporada, mas foi a primeira partida que eu assisti e eu fiquei encantado com o time. Um time muito móvel, um time muito entrosado e muitas vezes uma equipe que conseguia criar chances. Ok, o nível do The Strongest não é tão alto. Ok, o The Strongest tem um jogador expulso e jogou praticamente mais de um tempo com um jogador a menos. Mas o Bahia conseguiu ser uma equipe que passa confiança. Uma equipe que eu fiquei muito encantado e uma equipe que individualmente foi muito boa. A partida do Eric Pulga, sensacional. O Lúcio conseguindo ser um jogador muito móvel, saindo da área, indo na área, buscando a bola, criando jogadas. Everton Ribeiro é um grande diferencial. Uma equipe ter o Everton Ribeiro é magnífico. O Everton Ribeiro, eu acho um exímio jogador, um craque no Brasil. Ou seja, o Bahia chega muito forte para essa terceira fase da Libertadores, independente de quem irá enfrentar. Certo? Independente da equipe que irá enfrentar, o Bahia vem muito forte para essa terceira fase da Libertadores. O triunfo do Bahia mostra isso. A equipe conseguiu jogar bem, a equipe conseguiu ter jogadas e o Rogério Ceni foi muito estrategista e muito coerente em tudo que fez nesse intervalo quando viu que sua equipe iria ter um jogador a mais durante toda a segunda etapa, ok? Eu sou Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre Bahia 3, The Strongest 0, certo? Link de todas as redes sociais estão na descrição, como YouTube não, YouTube você está vendo, ou você pode estar vendo pelo TikTok. Se você estiver vendo no TikTok, o link do YouTube está na descrição. Se você estiver vendo pelo YouTube, o link do TikTok está na descrição, além do link do meu Instagram, do meu X, o antigo Twitter, e também da minha Twitch, onde algumas vezes teremos live. E isso é uma parte que eu não posso garantir muito, mas seria live de jogatinas de algumas gameplays que eu faço quando estou jogando videogame. Então, além disso, se você curtiu, se você gostou do vídeo, dê aquele famoso like, ou no TikTok, aquele famoso coraçãozinho, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário que ajuda muito. Um abraço e voltamos na quinta-feira com a análise e a conversa sobre Corinthians e Universidade Central, ok? Um abraço, até a próxima e valeu!